Meus amigos, o desgoverno Lula está com os dias contados. Plantou o vento e agora colherá uma enorme tempestade. O jornalista Alexandre Garcia revelou uma grande reviravolta que deixa Lula na berlinda. A queda é inevitável, pois as provas que surgiram são incontestáveis. Agora, finalmente, temos esperança de dias melhores. O consórcio do mal que governa nosso Brasil está prestes a cair. Te convido a ir assistir ao vídeo até o final. É importantíssimo para você entender melhor a situação e tirar suas próprias conclusões. Pedindo que não esqueçam, aqueles que ainda não se inscreveram, por favor, juntem-se a nós. Vamos chegar a 3 milhões? Ao final, não esqueça do gostei ou não gostei. O título é Lula na Berlinda. A ideia de expor Lula não vai resolver a carestia, a falta de planejamento, nunca teve, né? A mediocridade do ministério. Aliás, a promessa de reforma ministerial antes do carnaval está afundando. Pelo abandono das lideranças políticas que comandam os partidos que apoiaram Lula na eleição de 22, como Paulinho da Força e seu Solidariedade, o Gilberto Kassab e o PSD, que tem o maior número de prefeitos, pessoal da social-democracia. A pesquisa Datafolha, que mostra um despencar de aprovação no Nordeste, caiu de 49% para 33%. A aprovação nacional de apenas 24%, com 41% de desaprovação, provoca um salve-se quem puder entre os partidos que garantem votos no Congresso e também fora dele. O marqueteiro Sidônio pôs Lula no palanque. Lula adora palanque. Lula transformou o palanque em berlinda. Ou seja, acabou sendo foco, mas foco de o aplauso domesticado, mas de um modo geral negativo. Ruim para ele. Essa exposição dos últimos dias tem gerado mais críticas e ironias do que aplausos, que se limitam às plateias que têm composto os eventos da caravana. Um bom exemplo foi na primeira lá na Bahia, que é terra de vitória de Lula. PT tem 15 anos de governadores e a Câmara, numa visão geral, vê que tinha pouquíssima gente só ali na frente de Lula. Bom, começou na Bahia quando ele imaginou que ensinava o povo a não comprar o que está mais caro, tal como faria o conselheiro Acácio, né? É óbvio, ninguém compra o que está mais caro, né? Depois, em Brasília, onde reuniu os melhores cabos eleitorais do país, quase 4.000 prefeitos, ele pediu voto, esquecendo-se que infringia a legislação eleitoral. Aspas, quando terminar meu 3º mandato, vocês vão pedir Lulinha fica. E estão faltando 16 meses para a lei permitir campanha eleitoral. No Amapá, Lula, e não a oposição, recomendou ao povo que apague nas redes sociais os políticos que mentem e dizem besteiras. Foi ele que disse. Depois, estimulou os homens, disse que os homens têm que ir para a cozinha, porque as mulheres estão trabalhando cada vez mais fora. Ou seja, meu Deus. E se desviou do tema petróleo, estava falando sobre petróleo, para dizer que come ovo de ema e pata e vai comer de jabuti. São emas e patas do Palácio Alvorada. Ele chegou a dizer as minhas emas. Deve ser as minhas assim por carinho, né? E não por patrimônio, né? Porque é patrimônio público. A ema que está no palácio. Quem não consegue comer ovo de galinha deve ter ficado com água na boca. O ovo de galinha subiu 40%. Na Petrobras, ele criou a narrativa
de que a Lava Jato enfraqueceu a estatal para que ela fosse privatizada. No mesmo dia, o governo dele, através da Controladoria Geral da União, abria mão de 5,6 bilhões de reais que foram descontados de acordos de leniência com 6 empreiteiras. Odebrecht, OAS, Engevix, Camargo Correia. A corrupção confessa e as devoluções milionárias de propinas por parte de dirigentes da Petrobras não foram considerados por Lula. Aí eu fico me perguntando, né? Depois disso teve mais. Ele, lá na Petrobras, ele ainda disse lá em Angra, eu não como petróleo, nem bebo gasolina, eu bebo outro álcool. Eu não entendi o outro. Será que ele pensa que gasolina é um derivado do álcool? Não entendi. Tem 27% de álcool, né, que é um absurdo, mas ficou estranho. Ficou estranho. Depois, era o dia em que saiu a denúncia contra Bolsonaro, e ele disse aqui, no meu governo, é o pressuposto de inocência. Mas depois eles vão ter que provar que são inocentes para sair livres. Não, esse não é o pressuposto de inocência. Tem um outro termo que usam mais. Ou seja, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E quem está acusando a pessoa de culpada é que tem que provar a culpa. Não é o inocente que tem que provar a inocência. Aí é a inversão. Aí nas ditaduras é assim. Bom, aí eu pergunto, será que Sidônio já não estaria arrependido? Ele contratou o Sidônio, que foi marqueteiro de campanha dele, Vitoriosa, para ser ministro da propaganda, né? Seria a ideia dele a volta do chapéu, originalmente adotado para esconder marcas da cirurgia no crânio? Porque fica estranho em ambiente fechado, em que, por respeito, se descobre a cabeça. Está aí aquela expressão, tira o chapéu para fulano, né? Um sinal de respeito. Não se usa chapéu dentro de casa. E Lula está usando, fica estranho. O Panamá, que é o chapéu Panamá, estava lá com o macacão vermelho da Petrobras, fica uma mistura excêntrica, né? Que pode combinar com as declarações da mesma natureza. E nesse domingo último, o advogado que tanto defendeu Lula, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, ligadíssimo a José Dirceu, veio a público para dizer que, aspas, o Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. Não faz política, está isolado, capturado, não tem a seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir. Não recebe mais os velhos amigos, os políticos, é outro Lula que está governando. Corremos o risco do que parecia impossível, perdermos as eleições em 2026.